CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. No CBN Vida Profissional deste sábado, a conversa com a comentarista Andréia Salsa é sobre quais são as melhores estratégias para a gente se recolocar no mercado de trabalho. Ei, Andréia, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Fernanda Queiroz, bom dia aos nossos ouvintes, aos colegas de estúdio. Hoje o tema é bem bacana, né? Bem legal, hein? Até porque eu sou daquela época que a gente imprimia o currículo e saía batendo de porta em porta, tá? É isso aí. E ainda, em alguns segmentos ainda funciona, sabe? A gente, é claro que todo mundo sabe que hoje as redes sociais, né, internet, enfim, estão chegando com força total. A gente nunca pode deixar de considerar que o famoso currículo impresso ainda funciona, sobretudo para alguns segmentos, porque essa nossa geração, né, as X, vamos botar aí X e Baby Boomer, sempre 45 mais, né? A gente não só viveu essa era, como você muito bem falou, de imprimir, né, o currículo e ir de porta em porta entregando, mas alguns nichos de mercado ainda aceitam esse modelo, até pelas características, não só geracional, mas às vezes até de classe social, né, Fernanda? Porque é importante lembrar que nem todo mundo, infelizmente, né, tem acesso a redes sociais, à internet, então tem uma força de trabalho que é muito valiosa, mas que ainda não tem acesso a esses mecanismos. Então, o bom e o velho currículo impresso ainda funciona, e também porque na nossa geração ele transmitia, né, uma sensação de proximidade, e até a gente via a iniciativa de um profissional. Imagina você ter o trabalho de construir um currículo, imprimir e pessoalmente entregar, isso comunicava muito, né, lá na nossa juventude. Isso ficou um pouco, se cria outras formas, mas ainda se utiliza muito o currículo impresso. Mas quando a gente olha para o mercado de uma forma geral, olhando aí para todos os segmentos, pode ser que isso seja um pouco pouco eficaz, porque realmente hoje as redes sociais têm dominado muito os processos seletivos, né? Até a forma, né, desse currículo impresso hoje também tem o e-mail, né, enfim. Até me lembrei disso, porque nesse final de semana eu fui tomar um cafezinho no shopping, e aí tem várias plaquinhas nas lojas, contrata-se para fim de ano, deixa aqui seu currículo, né? Isso aí, exatamente, exatamente. O mecanismo, né, a gente até recomendando aí para os nossos ouvintes, quem não ouviu o nosso comentário da última vez de como preencher um currículo, tá muito legal, tá? Então, André, vocês estão falando aí, eu não sei nem como mexer um currículo. Então, vai lá, tá lá tudo organizadinho no nosso podcast lá, e você cobre aí esse conteúdo. Isso. Mas, sem dúvida, tem aí quando a gente fala de redes sociais, e a principal, né, o LinkedIn, não tem como a gente não falar desse caminho, mas também tem você fazendo no famoso Word e mandando por e-mail. Isso também ainda é usual, tá, Fernanda? Uhum. Embora, quando a gente pensa em grandes organizações, se o teu desejo aí, ouvinte, né, é ir para uma grande organização, sem dúvida alguma, tem empresas, inclusive, que não recebem currículo pelo e-mail, muito menos impresso. Elas só usam ou o LinkedIn, que, como eu já até expliquei no nosso último comentário, ele tem lá toda a estrutura que você tem que seguir, que é um currículo só que dentro da rede social, ou as empresas têm a sua própria plataforma dentro do seu site. Então, a empresa X, você entra lá e tem contratamos ou vagas, e você entra e preenche um formulário que para aquela empresa é importante que aqueles quadros ali sejam preenchidos. Mas, sem dúvida alguma, a presença digital, ela virou um requisito. Eu já falei algumas vezes, Fernanda, aqui no nosso quadro, de alguém que pergunta assim, né? Ah, mas eu sou obrigada a ter o LinkedIn, eu sou obrigada, por exemplo, a ter um Instagram, eu sou obrigada a ter um Facebook, enfim, eu sou obrigada a estar no digital? Claro que não, ninguém é obrigado a nada. Mas, dependendo da sua posição, aquilo que você deseja, você simplesmente falar que não tem LinkedIn, isso às vezes afasta um pouco os recrutadores, né? Porque ele, sem dúvida, a gente brinca, usa a expressão, né, que ele virou uma praça pública do mercado de trabalho. Ali você vai expor a sua trajetória, suas competências, os cursos, projetos,
e ainda ter a oportunidade de interagir com empresas e profissionais. Quem está fora dessa lógica, né, desse requisito digital, muitas vezes, sobretudo dependendo do teu segmento, não é bem visto quando você diz que não tem nenhuma rede social, tem gente que não tem nem o WhatsApp, e aí já começa a dificultar o seu acesso, né, para um eventual recrutador num mercado extremamente competitivo. Então, eu sei que é muito polêmico, eu entendo que a gente tem que discutir realmente sobre isso, vários conteúdos dizendo, né, inclusive do aspecto da saúde emocional versus redes sociais versus o universo digital, mas eu também, como especialista aqui no quadro, né, Fernanda, não posso dizer que isso não é relevante, porque ele é relevante você ter uma presença online. Hoje é muito importante dentro dos processos de seleção, né? Então, não passa nem pela abertura da vaga, né? A possibilidade dessa vaga ela ter uma substituição, as empresas já estão altamente conectadas. Onde Já estaria estão esse profissional ideal? Exatamente. Tem, inclusive, o que ficou faltando no meu último comentário, que eu aproveito para trazer aqui, é que algumas pessoas só deixam de só vão atualizar o seu currículo quando estão precisando de uma nova recolocação ou querem fazer uma transição. E eu digo que isso, para um profissional que quer manter sempre a sua carreira aquecida, é um equívoco, porque você pode estar sendo procurado sem saber que está sendo procurado. Porque existe uma coisa hoje, Fernando, chamada banco de talentos, que sempre existiu, mas mais do que nunca, as empresas elas estão sentindo a pressão de substituição rápida do que chama de talentos. Eu realmente nem gosto muito dessa expressão, mas o mercado usa bastante, porque parece que tem um planeta chamado talentos e quem não é talento não serve para nada. Eu acho sempre muito questionável o conceito de talento. Mas, enfim, um profissional competente que vai fazer a entrega ali que a empresa deseja. Às vezes, eles precisam fazer um banco para já deixar preparado a lista ali de potenciais candidatos caso surja a oportunidade, seja porque uma pessoa que é importante dentro da organização foi para uma outra posição, ou foi promovido, ou às vezes aconteceu até uma fatalidade, enfim, precisa ser substituído, não dá muitas vezes para começar do zero um processo. Então, você estar com pelo menos seu LinkedIn atualizado, não subestime essa observação que a gente tem, né, que a gente pode estar ali exposto, e a gente ser convidado, né, para uma vaga que a gente nem está imaginando, às vezes está satisfeito onde está, mas sempre pode ter uma posição melhor do que a gente ocupa, né, Fernanda? Então é muito interessante a gente sempre deixar o nosso LinkedIn atualizado e a gente se manter ali ativo do ponto de vista das conexões, porque você, sem dúvida, pode estar sendo ali recrutado por uma empresa que ainda nem abriu a vaga, mas ela já quer manter ali um banco de potenciais profissionais de destaque, né? Esse é o papel do headhunter, por exemplo? O headhunter, engraçado que na minha juventude, Fernanda, não sei você, eu já ouvi mais, assim, né? A gente ouvia mais, né? O headhunter. Hoje ele ainda existe, mas eu entendo que as redes sociais ganharam um espaço tão grande que eu nem sei se os headhunters estão tendo emprego aí direito para se sustentar. Mas onde hoje eles ainda são muito requisitados, né? Para quem, claro que a gente sempre tem que levar em consideração a nossa diversidade maravilhosa aqui da nossa audiência. Então, só explicando para quem ainda nunca ouviu, né, o que é headhunter. Headhunter é o que a gente chama de caçador de talentos. São normalmente profissionais altamente especializados, normalmente profissionais que têm muita senioridade em processos históricos, assim, de atração e seleção, mas eles são mais utilizados para posições mais estratégicas, de liderança, no mínimo de gerente para cima, né? Gerente, diretor, CEOs. Então, eles são mais utilizados para isso, porque precisa realmente a empresa acertar e eles contam com um profissional altamente especializado, que são chamados headhunters. Mas eu confesso que quando eu era mais jovem, esse nome era mais quente no mercado, porque hoje o LinkedIn... pomposo, né? Era chique falar que você foi abordado por um headhunter, né? Ainda é um pouco, mas eu entendo que
O LinkedIn, ele tem, e todas as IAs, né, a gente falou muito sobre IA também no nosso último comentário, e as IAs têm feito um pouco esse cruzamento de características, posições, competências, e feito uma entrega um pouco mais redonda para as áreas normalmente de recursos humanos das empresas. Mas a figura do headhunter ainda existe, e mais uma vez, né, super importante manter aí o seu LinkedIn atualizado. Por isso que o currículo de papel ou de Word, ele fica mais fragilizado, sobretudo pela questão do headhunter. Não tem jeito, né? Eu sempre digo, eu sei que tem algumas pessoas que ficam, poxa, mas eu sou tão discreta. É claro que a gente pode continuar sendo discreta, mas tem uma máxima que se você não é visto, você não é lembrado. Então, ficar invisível dentro de redes sociais, dentro de LinkedIn, é preocupante. Então, André, eu não tenho paciência nem tempo para toda semana estar postando alguma coisa. Escolhe pelo menos uma vez por mês, né? Você se preparar, fazer uma boa postagem daquilo que você tem feito na sua carreira. É muito importante dar essa visibilidade, não necessariamente querendo uma posição, mas se eu estou dizendo para vocês, eu posso segurar que a gente está sendo visto o tempo todo no LinkedIn. E vai que surge uma oportunidade super bacana e não para, às vezes, nem para substituir, sabe, Fernanda, mas para incrementar. Então, não necessariamente eu preciso abrir mão daquela minha posição atual. Vai que surge, sei lá, uma oportunidade para você dar uma aula, dar um curso, ou ser convidado. Hoje, muito fortemente, cada vez mais quente, essa coisa dos influencers, mas não um influencer bobo, né? Mas um influencer bacana, de repente, para você fazer um comercial, uma exposição de uma marca que tem a ver com a tua própria identidade profissional. Ou seja, é muito importante ser visto, e não só ser visto da sua formação, currículo, onde você se formou, nada disso. Mas, quer dizer, nada disso não. Isso também. Mas trazendo ali, na última semana eu fui num congresso, ou na última semana eu participei de uma reunião X ou Y. Então, essa visibilidade é interessante, porque não só a IA, né, mas também ali o headhunter e os profissionais, de uma forma geral, de recursos humanos das empresas, vão fazendo, essa pessoa que tem uma competência que a gente está batalhando aqui no mercado e não está conseguindo encontrar. Vou chamar para uma conversa, né? Então, normalmente é assim que acontecem esses processos, né? Muito bom. Eu estava pensando aqui, enquanto a gente conversava, né, que existem posições que realmente são um desafio para essa área de recrutamento. E eu não tenho informações privilegiadas nenhuma, apenas com os relatos dos jornalistas, por exemplo, da substituição do Bonner no JN. 5 anos de testes, né? De pessoas que passaram por aquela bancada para eles conseguirem bater um martelo com segurança. Pois é. E isso a gente está falando de um lugar e de uma posição que vamos dizer assim, é nascedouro de profissionais dessa área, né? Então, você imagina, tem vários profissionais ali com muita experiência. Agora, você imagina, e muitos anos também que essa profissão existe. Agora, vamos imaginar as novas e que vão ser criadas e que não necessariamente é aquela profissão que vai funcionar da mesma forma. Então, vamos pensar no jornalismo, né? Já que você trouxe aí o tema do jornalismo. Eu quero um jornalista, mas que ele vá navegar no entretenimento, que é uma coisa que também tem acontecido muito. Então, você, historicamente, é uma pessoa tradicional do jornalismo, mas agora eles estão desenhando um produto em que eles querem um jornalista pela competência técnica, pela capacidade de fala, pela capacidade de escrita, seja lá o que for, mas ele também tem que ter ali uma capacidade de navegar nas massas, nas redes sociais. Então, eu preciso juntar muitas competências que não necessariamente vai dar certo, mas é uma aposta inicial. Porque como é o novo, eu preciso experimentar. Onde você vê a pessoa em ação se você não está no dia a dia com ela? É quando ela dá visibilidade, quando ela expõe a própria visibilidade, né? E é claro, Fernanda, que a gente está falando aqui também de dar exposição, mas com autenticidade, né? Trazendo o seu estilo e não forçando um personagem numa coisa que você, se for contratado, não vai nem sustentar.
O que a gente está trazendo é importante que, além, né, de você ter o seu currículo ali disponibilizado, seja no modo tradicional, seja no modo mais moderno, mas criar alguma forma de dar esta visibilidade também para aspectos profissionais. Ah, Andréia, por exemplo, Instagram pode ser um caminho? Sem dúvida. Inclusive, eu sempre sinalizo para a gente ter muito cuidado com o que posta Instagram. Eu já vi na minha carreira, inúmeras vezes, pessoas perdendo oportunidade por algum tipo de postagem, de comportamento, sobretudo, tá? Em redes sociais. Isso também pode ser negativo, mas pode ser positivo. Por que não? Né? Você ir ali contar um pouco e aquecer ali a sua rede, dando um pouco mais de visibilidade. Porque o LinkedIn é um pouquinho mais quadrado nesse sentido. Não dá também para você contar tantas histórias. Agora, o Instagram já é possível. Aí você pode navegar, né? Ah, André, eu tenho que abrir um Instagram só profissional? Não necessariamente. Por exemplo, o meu mesmo pessoal, ele mistura profissional com pessoal, porque assim eu escolhi até para um direcionamento da minha carreira. Mas o importante é que, seja o modelo tradicional ou o modelo mais moderno, tem duas coisas que não saem, né? Que é essa presença digital forte, mesmo que você continue aí com seu currículo de papel, mas é importante pensar como, né, estar minimamente disponível no digital e o famoso relacionamento, né, Fernanda? Porque network continua sendo a forma mais eficiente de abrir portas. Então, os recrutadores continuam muito pedindo indicação, a indicação ainda é muito quente no mercado, né? E o que não muda é a importância de se apresentar bem, né? Estar preparado aí para essas novas oportunidades. Então, a gente queria fazer a amarração no dia de hoje aí com essas dicas, né, que transitam entre o tradicional e o mais moderno. É isso. Obrigada, Andréia. Como sempre, excelente reflexão. Para quem está fechando o ano, pensando em se reposicionar para 2026, quadro imperdível de hoje. É isso. E até sábado que vem, com mais novidades, que a gente ainda vai navegar um pouquinho mais sobre esse assunto. Já te espero. Beijo. Beijo, até.